15 anos no atendimento de um banco. Ensinam coisas que os ricos preferem esquecer. Mas dessa vez, a lição custou muito mais caro do que o esperado. Faça melhor então, se é capaz, berrou Arthur Sampaio, ao vivo, para seus 2 milhões de seguidores. O influenciador milionário transmitia direto da agência bancária. Apontava o celular para Isadora, a atendente atrás do balcão. Ela havia acabado de corrigi-lo, educadamente, sobre uma informação completamente errada que ele estava dando sobre investimentos. O que Arthur não sabia é que estava provocando a pessoa errada. Você já se sentiu pequeno diante de alguém com muito dinheiro? Já foi tratado como se suas palavras não importassem? Como se sua experiência fosse invisível? Só porque você usa um uniforme em vez de um terno italiano? Isadora conhecia essa sensação. Todos os dias, naquela manhã de terça-feira, ela estava em seu posto. Atendimento preferencial do Banco Central do Brasil. 17 anos de casa. Sempre pontual, sempre educada, sempre ignorada. Mas hoje seria diferente. Arthur Sampaio chegou como uma tempestade. Óculos escuros dentro da agência. Rolex brilhando, falando alto no celular sobre fechar um negócio milionário. O tipo de cliente que faz todo mundo parar para olhar. Ele estava ao vivo no Instagram. Galera, olha onde estou. No banco qualquer. Riu para a câmera. Vou ensinar vocês como os ricos de verdade investem o dinheiro. Isadora suspirou. Mais um. Pessoal, a primeira regra é simples. Continuou Arthur, gesticulando dramaticamente. Nunca invistam em tesouro direto. É coisa de pobre. Rocos só fazem ações na bolsa. Foi aí que Isadora levantou os olhos. Com licença, senhor, disse suavemente. Mas essa informação não está correta. O banco inteiro ficou em silêncio. Arthur girou o celular na direção dela. Opa, temos uma especialista aqui? Ironizou. Seus seguidores já começavam a comentar. Risos virtuais enchiam a tela. O senhor está sugerindo que pessoas invistam 100% em ações na bolsa, disse Isadora, mantendo o tom respeitoso. Isso vai contra todas as diretrizes do Banco Central sobre diversificação de portfólio. Escuta aqui, querida. Arthur se aproximou do balcão. A câmera captava tudo. Eu ganho em uma semana o que você ganha em 10 anos. Você realmente acha que vai me dar lição sobre dinheiro? A pergunta ecoou pela agência. Outros clientes começaram a se aproximar. O constrangimento era palpável. Isadora sentiu o rosto esquentar. Mas não era raiva. Era algo diferente. Uma certeza antiga que ela havia guardado por muito tempo. Senhor, eu apenas tentei esclarecer uma informação técnica. Respondeu calmamente. Para proteger as pessoas que estão assistindo. Proteger? Arthur gargalhou. Galera, a funcionária do banco quer proteger vocês de mim. A mulher que ganha salário mínimo nacional quer dar dica de investimento. Os comentários explodiam. Manda ela calar a boca. A atendente não entende nada. Rica lacrou, mas alguns seguidores começaram a questionar. Cara, ela trabalha em banco há anos. Talvez ela saiba algo. Isadora respirou fundo. 15 anos guardando silêncio. 15 anos sendo subestimada. 15 anos vendo pessoas receberem conselhos errados e perderem dinheiro. Senhor Arthur, disse, pela primeira vez usando o nome dele. O senhor falou que tesouro direto é coisa de pobre. Mas o senhor sabe qual é a composição da carteira do Warren Buffett? Arthur piscou. O quê? Warren Buffett, o homem mais rico do mundo em investimentos? 60% da fortuna dele está em títulos do governo americano, tesouro direto. O influenciador hesitou por um segundo, mas logo recuperou a arrogância. Ah, claro, agora você vai me ensinar sobre Warren Buffett também? Na verdade, Isadora se levantou. Pela primeira vez na manhã, ela estava mais alta que ele. Eu posso sim. Algo na voz dela mudou. Uma autoridade que não estava lá antes.
Os clientes da agência se aproximaram mais. O número de visualizações da live disparou. O senhor disse que ricos só fazem ações na bolsa? Continuou Isadora. Mas essa estratégia tem nome técnico: concentração de risco. É exatamente o que quebrou 90% dos investidores na crise de 2008. Arthur olhou para o celular. Os comentários estavam mudando. Ela tá certa. Cara, pesquisa isso. A funcionária sabe mais que você. Escuta aqui. Ele tentou retomar o controle. Qualquer um pode decorar uns termos técnicos, mas quem tem resultado na prática sou eu. Foi então que Isadora sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas carregado de algo que fez o estômago de Arthur apertar. Senhor Arthur, disse ela, caminhando em direção ao balcão. O senhor pode me dizer qual é a diferença entre rentabilidade e rentabilidade em dividendos e investimentos internacionais? Silêncio. Ou talvez, qual é o impacto do câmbio na tributação de fundos de investimento imobiliário para pessoas físicas com patrimônio acima de 5 milhões? A agência estava em silêncio absoluto. Até os funcionários pararam para escutar. Os comentários da live explodiram. Ela destruiu ele. Que lacrada! Funcionária mitou. Arthur olhou para o celular. 2 milhões de pessoas assistindo ele ser questionado por uma atendente bancária. Sua reputação de expert em finanças desmoronando em tempo real. Isso são só termos técnicos, balbuciou. Não significa nada na prática. Isadora sentiu. Tem razão. Teoria sem prática é inútil. Que tal falarmos de prática, então? Ela pegou um papel e uma caneta. O senhor disse que ganha em uma semana o que eu ganho em 10 anos. Vamos calcular? O que aconteceu a seguir mudou tudo. Isadora começou a escrever números. Sua mão se movia com precisão matemática, como se aqueles cálculos fossem naturais para ela, como se ela fizesse isso há muito tempo. Salário mínimo nacional hoje, R$ 1.212, disse escrevendo. 10 anos, R$ 145 mil. Uma semana de ganho seu seria então 20 milhões por ano. Ela levantou o papel para a câmera. 20 milhões por ano significa 550 mil por dia, trabalhando todos os dias. Arthur engoliu seco. Agora, Isadora virou o papel. Segundo a Forbes, influenciadores do seu nível ganham entre 5 a 15 reais por 1.000 visualizações. Seus vídeos têm média de 200 mil views. Isso dá 3 mil reais por vídeo. Os números não mentiam. E toda a internet estava vendo. Postando um vídeo por dia, 365 dias por ano, 1 milhão por ano. Excelente renda. Mas não 20 milhões. O silêncio era ensurdecedor. Desculpa a pergunta indiscreta, disse Isadora, voltando a se sentar. Mas de onde vem essa diferença de 19 milhões? Foi aí que Arthur percebeu. Ele havia mexido com a pessoa errada. A mulher atrás daquele balcão não era apenas uma atendente. Havia algo a mais, muito mais. Quem é você? Perguntou ele, quase sussurrando. Isadora sorriu novamente, aquele mesmo sorriso pequeno, mas dessa vez, carregado de uma história que ainda não havia sido contada. Eu sou Isadora Santos, disse calmamente. 15 anos de atendimento no Banco Central, mas talvez eu devesse ter me apresentado melhor. Ela se levantou novamente, dessa vez com uma postura completamente diferente, como se uma máscara tivesse caído. Sou também Isadora Santos, mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas, ex-analista sênior da XP Investimentos. E sócia da corretora Santos e Associados. O mundo parou. E antes de chegar a este balcão, fez uma pausa dramática. Eu administrava um fundo de investimentos de 800 milhões de reais. A live explodiu, comentários voando na velocidade da luz.
Não acredito. Plot twist. Ela destruiu, virou a mesa. Arthur ficou branco. Completamente branco. Mas a história estava apenas começando. Que havia levado uma das mais brilhantes analistas do mercado financeiro para trás de um balcão de atendimento? E por que ela havia guardado o segredo por tanto tempo? A resposta mudaria não apenas a vida de Arthur, mas a vida de todos que estavam assistindo. Porque às vezes as pessoas mais poderosas são exatamente aquelas que você menos espera. E às vezes subestimar alguém pode custar muito mais do que você imagina. O celular de Arthur ainda transmitia. 2 milhões de pessoas aguardavam o próximo movimento. Isadora tinha todas as cartas na mesa. E Arthur acabara de descobrir que não estava jogando o jogo que pensava. A pergunta agora era: o que uma ex-gestora de 800 milhões tinha a ensinar para um influenciador que pensava saber tudo sobre dinheiro? A resposta viria a seguir e mudaria a vida de ambos para sempre. 2. O preço da arrogância. 2 milhões de pessoas assistiam ao vivo. Isadora Santos havia acabado de revelar sua verdadeira identidade. Ex-gestora de 800 milhões de reais. O influenciador milionário descobriu que havia provocado a leoa errada. Isso é impossível, balbuciou Arthur, olhando para a câmera como se buscasse apoio. Se você administrava 800 milhões, o que está fazendo aqui? A pergunta ecoou pela agência. Todos queriam saber. Os comentários da live não paravam. Explica isso. Plot twist insano. Que reviravolta. Isadora respirou fundo. Por 15 anos ninguém havia feito essa pergunta. Por 15 anos ela havia guardado essa resposta. Sabe, Arthur, disse, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. Às vezes, a vida nos ensina que sucesso e dinheiro não são a mesma coisa. Ela se sentou novamente, mas dessa vez não como uma funcionária submissa, como alguém que finalmente havia decidido contar sua história. Em 2008, eu tinha 28 anos. Era sócia da maior corretora independente do Sul. Ganhava mais em um mês do que meus pais ganharam em uma vida inteira. O banco estava em silêncio religioso. Até Arthur havia baixado o celular, hipnotizado pela narrativa. Administrava carteiras de clientes como você. Pessoas que pensavam que dinheiro os tornava especiais. Pessoas que tratavam funcionários como objetos decorativos. A primeira alfinetada. Sutil, mas certeira. Arrogante, convencida. Achava que meu sucesso me dava o direito de desprezar quem ganhava menos. Os comentários mudaram de tom. Nossa, ela tá sendo real. Que humildade. Conta a história toda. Até que em setembro de 2008, tudo desmoronou. Carolina parou. Seus olhos ficaram distantes, como se ela estivesse revivendo cada segundo daquele período. Lehman Brothers quebrou. As bolsas despencaram. Em 2 semanas, perdi 90% dos investimentos dos meus clientes. O número ecoou como um tiro. 90%. 700 milhões de reais. Evaporaram. Arthur engoliu seco. Pela primeira vez ele entendeu que estava diante de alguém que havia perdido mais dinheiro do que ele jamais sonhou em ganhar. Mas isso não foi o pior, continuou Isadora. O pior foi descobrir que meus clientes eram pessoas como meu pai. A voz dela tremeu ligeiramente. Aposentados que haviam confiado suas economias de uma vida inteira para mim. Famílias que venderam suas casas para investir. Pessoas que acreditaram quando eu disse que era impossível perder. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, mas ela não parou. Uma senhora de 70 anos, Dona Helena, perdeu 400 mil reais. Toda a herança que ela queria deixar para os netos. O silêncio era sepulcral. Ela veio ao meu escritório no dia em que anunciei as perdas.
Sabe o que ela me disse? Isadora olhou diretamente para Arthur, para a câmera, para os 2 milhões de espectadores. Ela disse: filha, eu sei que você não fez por mal. Mas agora você precisa aprender que dinheiro não é número, é responsabilidade. A frase atravessou a tela como uma bala. Os comentários pararam. Ninguém sabia o que dizer. Eu poderia ter declarado falência, transferido a culpa para a crise mundial, começado de novo em outro lugar. Ninguém ia me culpar. Ela fez uma pausa dramática, mas eu escolhi pagar. Cada centavo, cada real perdido. Arthur piscou confuso. Como? Vendi tudo: apartamento, carro, ações próprias. Assumi uma dívida de 500 milhões de reais e arranjei este emprego. A bomba explodiu na mente de todos. 15 anos, Arthur. 15 anos trabalhando neste balcão. Cada salário, cada 13º, cada vale alimentação, tudo para pagar a dívida daquelas pessoas. Os números eram astronômicos. A matemáticazinha mental dos espectadores estava a todo vapor. 500 milhões, 15 anos, salário de atendente. Quanto falta? Perguntou Arthur, genuinamente curioso pela primeira vez. Isadora sorriu. Um sorriso cansado, mas orgulhoso. 8 milhões. 2 anos de trabalho, se Deus quiser. O impacto foi imediato. 8 milhões. A quantia que Arthur afirmava ganhar em menos de 5 meses. Ele hesitou. Você realmente vai conseguir pagar tudo? Já paguei 492 milhões, respondeu Isadora com serenidade matemática. Os últimos 8 não vão me parar agora. Foi então que algo mudou no rosto de Arthur. Pela primeira vez na transmissão, ele não estava pensando em views, em engajamento, em dinheiro. Estava pensando em responsabilidade. Por que você está me contando isso? Perguntou Arthur. Porque você precisa entender uma coisa muito importante. Isadora se levantou novamente. Quando você fala sobre investimentos para 2 milhões de pessoas, você não está vendendo um curso, você está mexendo com a vida delas. A crítica era devastadora e pública. Cada dica errada que você dá, cada conselho irresponsável, pode destruir famílias inteiras, como a da dona Helena. Os comentários explodiram novamente. Mas agora era diferente. Ela tem razão. Influencers precisam ter responsabilidade. Arthur olhou para o celular. Sua audiência estava se virando contra ele, mas dessa vez ele entendeu o porquê. Eu nunca pensei nisso dessa forma, admitiu. Eu sei, disse Isadora suavemente. Porque você é jovem. Você ganhou dinheiro rápido. E achou que isso te dava autoridade para falar sobre qualquer coisa? Ela se aproximou do balcão, face a face com ele. Mas autoridade não vem de dinheiro, Arthur. Vem de responsabilidade, de experiência, de já ter caído e ter se levantado. O ensinamento ecoou pela agência como uma aula magistral. Você quer dar dicas de investimento? Ótimo, mas estude antes, de verdade. Não pegue informações no Google e saia falando como se fosse especialista. Arthur estava visivelmente abalado. Toda a sua persona de expert em finanças havia desmoronado em 20 minutos. E principalmente, Isadora fez a pausa final. Nunca jamais menospreze alguém por causa do trabalho que ela faz. Porque você nunca sabe a história que está por trás daquele uniforme. A lição de vida estava dada, mas a transmissão ainda não havia terminado. Arthur olhou para o celular. 2 milhões de pessoas esperando sua resposta. Sua reação. Sua próxima jogada. Ele poderia tentar se defender, atacar de volta, desligar a transmissão, fingir que nada havia acontecido. Ou ele poderia fazer algo que nenhum influenciador havia feito antes na internet brasileira. Algo que mudaria não apenas sua reputação, mas sua vida inteira. Isadora, disse ele, com a voz embargada. Eu preciso te pedir uma coisa. Ela esperou. Me ensina.
As duas palavras mais difíceis da vida dele. Me ensina como se faz investimento de verdade, como se constrói riqueza real, como se assume responsabilidade. O pedido ecoou pela agência, pelo celular, pelos 2 milhões de espectadores. Mas a resposta de Isadora foi ainda mais surpreendente. Não, Arthur. Quem vai te ensinar são eles. Ela apontou para a câmera, para os 2 milhões de seguidores dele. Porque você vai começar de novo. Vai estudar de verdade. E toda semana você vai transmitir ao vivo o que aprendeu. Não como guru, como aluno. A proposta era revolucionária e aterrorizante. E se eu errar? Se eu não souber alguma coisa? Isadora sorriu. O mesmo sorriso pequeno do início, mas agora carregado de compaixão ao invés de superioridade. Aí você vai fazer o que eu levei 15 anos para aprender. Uma pausa dramática. Você vai falar a verdade. Eu não sei, mas vou estudar e volto com a resposta na próxima semana. A simplicidade da solução era genial e assustadora. Arthur olhou para o celular, para Isadora, para os funcionários da agência que assistiam tudo com admiração. Ele estava diante da maior decisão da sua vida. Continuar sendo o influenciador fake que vendia ilusões. Ou se tornar alguém que realmente poderia ajudar pessoas. A escolha determinaria não apenas seu futuro financeiro, mas sua alma. O que ele escolheria? E qual seria o preço de cada caminho? A resposta estava a segundos de ser revelada e mudaria a internet brasileira para sempre. Parte 3. A escolha que mudou tudo. 2 milhões de pessoas prenderam a respiração. Arthur Sampaio estava diante da maior decisão da sua vida. Isadora Santos havia acabado de lhe oferecer algo que nenhum influenciador jamais havia recebido. A chance de recomeçar, de verdade. A agência bancária havia se transformado em um estúdio improvisado da transformação humana. Arthur olhou para o celular. Os comentários voavam na velocidade da luz. Aceita. Compra o que a bons oferecem. Vira. É tudo mesmo. Mas havia outros comentários também. Não aceita nada. Você é o rei. Ela que se dane. A internet estava dividida, como sempre. Mas algo diferente estava acontecendo. A maioria estava do lado dela, disse Arthur com a voz tremendo. Se eu aceitar essa proposta, eu vou perder seguidores, vou perder patrocinadores, vou perder dinheiro. Ela sentiu, provavelmente no começo. Então por que eu deveria fazer isso? A pergunta que definiria tudo. Isadora se inclinou sobre o balcão, olhou diretamente nos olhos dele e fez a pergunta que atravessou a tela como uma flecha direto no coração de cada pessoa assistindo. Arthur, quando você morrer, como você quer ser lembrado? O silêncio foi ensurdecedor. Como o cara que ganhou milhões vendendo sonhos falsos para pessoas desesperadas. Ou como alguém que ajudou famílias a construírem um futuro de verdade? A pergunta ecoou pela agência, pelo celular, pelos corações de 2 milhões de brasileiros. Arthur fechou os olhos. Por um momento, toda a arrogância desapareceu. Toda a pose, todo o personagem que ele havia construído. Começou. Parou, respirou fundo. Eu tenho medo. As 3 palavras mais corajosas que ele já havia dito na vida. Medo de quê? Perguntou Isadora, com suavidade maternal. Medo de descobrir que eu não sei nada, que tudo que eu construí foi baseado em mentira. A confissão rompeu todas as barreiras. Os comentários explodiram com mensagens de apoio. Isso é coragem. Admitir é o primeiro passo. Respeito. Isadora sorriu, não um sorriso pequeno e calculado do início. Um sorriso genuíno, carregado de compreensão. Ricardo, sabe qual foi o dia mais importante da minha vida? Ele balançou a cabeça. Foi o dia em que eu admiti que não sabia nada. O dia em que parei de fingir ser especialista e comecei a ser estudante de novo. Ela se levantou, caminhou até ele,
face a face, sem o balcão entre eles. O medo que você está sentindo é o primeiro sinal de que você pode se tornar alguém de verdade. A frase penetrou na alma dele como uma revelação divina. Mas eu vou precisar estudar muito, disse Arthur quase sussurrando. Muito, confirmou Isadora. Você vai precisar ler livros chatos, fazer cursos difíceis, admitir ignorância 1000 vezes. Cada palavra era uma pedra no caminho da transformação. E você vai precisar pedir desculpas. O coração de Arthur parou. Para quem? Para todos que perderam dinheiro seguindo seus conselhos irresponsáveis. A verdade cortou como uma lâmina, mas era necessária. Arthur olhou para o celular, para os 2 milhões de espectadores, para a chance de continuar sendo uma farsa, ou de se tornar alguém real. E então, ele fez algo que mudou a internet brasileira para sempre. Ele se virou para a câmera, olhou diretamente para a lente e começou a falar. Pessoal, sua voz estava diferente, mais baixa, mais humana. Eu preciso pedir desculpas. O mundo parou. Durante 3 anos, eu vendi para vocês a imagem de um expert em finanças. Disse que sabia os segredos dos ricos. Prometi que vocês ficariam milionários seguindo meus conselhos. Os comentários pararam de rolar. Todos estavam hipnotizados. Mas a verdade é que eu não sei quase nada sobre investimentos. A confissão ecoou como um trovão. Eu ganhei dinheiro vendendo cursos e conseguindo views, não investindo. E se vocês perderam dinheiro por minha causa, a culpa é minha. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. Eu sinto muito, de verdade, eu sinto muito. 2 milhões de pessoas assistiram um influenciador se despir de toda a arrogância, de todo o ego, de toda a máscara. Mas eu quero mudar, continuou. A Isadora me ofereceu uma chance de recomeçar, de aprender de verdade, de me tornar alguém que pode realmente ajudar vocês. Ele olhou para ela, para a mulher que havia destruído seu ego e oferecido sua alma de volta. Então é isso que eu vou fazer. Toda semana eu vou estudar, vou ler, vou aprender e vou dividir com vocês não o que eu sei, mas o que estou descobrindo. A proposta era revolucionária. E quando eu não souber alguma coisa, que vai ser na maioria das vezes, eu vou falar a verdade. Eu não sei, mas vou estudar e volto com a resposta. O silêncio era absoluto. Quem quiser vir comigo nessa jornada, seja bem-vindo. Quem achar que sou um fracassado, eu entendo. Porque durante 3 anos eu realmente fui. E então ele fez algo que ninguém esperava. Ele se virou para Isadora e se curvou. Uma reverência profunda, respeitosa, humilde. Obrigado, disse, por me ensinar que faça melhor então se é capaz não é um desafio, é um convite para crescer. A frase ressignificou tudo. As mesmas palavras que haviam começado com uma arrogância se transformaram em humildade. Isadora se emocionou. 15 anos de humilhação, de silêncio, de ser subestimada, tudo havia valido a pena para este momento. Arthur, disse ela, colocando a mão no ombro dele, você acabou de dar o primeiro passo para se tornar o que você sempre fingiu ser. Os comentários explodiram, mas agora era diferente. Chorei. Que transformação! Isso é conteúdo de verdade. Seguindo a jornada. Mas a surpresa ainda não havia terminado. Isadora, disse Arthur, posso fazer uma pergunta? Ela assentiu. Por que você não voltou para o mercado financeiro depois de pagar a dívida? Por que continua aqui? A pergunta que todos queriam fazer. Isadora sorriu. O último sorriso da história. O mais genuíno de todos. Porque eu descobri algo que o mercado financeiro nunca me ensinou. Uma pausa dramática. Que a verdadeira riqueza não está em administrar milhões. Está em ajudar uma pessoa de cada vez a não cometer os mesmos erros que eu cometi. A revelação final.
A ressignificação completa. E agora, continuou Isadora, você tem a chance de fazer a mesma coisa, de transformar sua influência em algo que realmente importa. Arthur assentiu, entendeu completamente. Pessoal, disse para a câmera, a live acabou, mas a jornada está começando. Na próxima semana, eu volto com a primeira lição do que eu aprendi, não como guru, como aluno. Ele desligou a transmissão. 2 milhões de pessoas ficaram em silêncio diante das telas. Acabavam de presenciar algo raro na internet. Uma transformação real. Vulnerabilidade genuína. Crescimento humano ao vivo. Arthur guardou o celular, olhou para Isadora. E agora? Agora você vai para casa. Vai comprar um livro sobre finanças pessoais. Vai estudar. E vai descobrir como é bom aprender algo de verdade. Ele sorriu. Pela primeira vez na vida. Um sorriso sem pose, sem câmera, sem audiência. Isadora, posso te fazer mais uma pergunta? Claro. Quando eu vier aqui na próxima semana, você pode ser minha professora? Ela riu. Uma risada genuína, libertadora. Arthur, eu só tenho uma condição. Qual? Que você nunca mais menospreze alguém por causa do uniforme que ela veste. Porque você nunca sabe a história que está por trás. A lição final, a mais importante de todas. Prometo, disse ele, e pela primeira vez na vida. Era uma promessa que ele pretendia cumprir. Ricardo saiu da agência transformado. Não era mais o influenciador arrogante que havia entrado. Era um homem, um estudante, uma pessoa real. Isadora voltou para seu posto, mas já não era mais apenas uma atendente. Era uma mentora, uma professora, uma mulher que havia transformado sua dor em propósito. E em algum lugar do Brasil, 2 milhões de pessoas refletiam sobre uma pergunta simples. Quando você morrer, como você quer ser lembrado? A resposta dependia de uma escolha. A mesma escolha que Arthur havia feito. A mesma que Isadora havia feito 15 anos antes. A escolha entre ego e humildade. Entre aparência e essência, entre fingir saber tudo e ter coragem de aprender. Faça melhor então, se é capaz. Agora essas palavras tinham um significado completamente diferente. Não eram mais um desafio arrogante. Era um convite à transformação. E às vezes, quando alguém aceita esse convite, toda a vida muda. Para sempre.